Este programa é livre para todos os públicos. Lisboa, capital do mundo, Jornada Mundial da Juventude de 2023, foi o Papa quem disse na manhã de hoje, Lisboa, capital do mundo. A você que acompanha a Canção Nova TV, Canção Nova Portugal, TV Canção Nova Brasil, Rede Canção Nova de Rádio Brasil e Rádio Canção Nova Portugal, que avança pela Europa, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui diretamente do Parque Eduardo VII, em Lisboa, e estamos aqui com essa imagem de fundo que você vê, o mesmo lugar da abertura ontem da Jornada Mundial da Juventude, e também neste mesmo parque teremos amanhã a acolhida da juventude do mundo inteiro ao Papa Francisco. E aqui também na sexta-feira a Via Sacra. Só depois, nos últimos dias, os grandes eventos sendo levados para o Parque Tejo. Aí já vai ser uma outra história. Mas agora a gente já está aqui num dia especialíssimo, a chegada do Papa Francisco a Lisboa, e também dia de início das catequeses. E por isso que a gente vai ter agora uma boa conversa sobre este dia histórico para o povo português. Está sendo dito que é o evento maior da história de Portugal, Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco. Pois bem, quero saudar aqui um catequista do dia de hoje, um dos catequistas, Dom Odilo Pedro Scherer. Seja bem-vindo, muito boa tarde, tudo bem? Muito bem, muito obrigado. Boa tarde a todos vocês também, um prazer estar aqui. Que bom falar da Jornada da Juventude, eu espero que vocês aí de casa, de Portugal, da Europa, do Brasil, estejam acompanhando este momento tão bonito. O senhor hoje já viveu boas experiências, não é? Já percebeu o trânsito modificado completamente pela presença do Papa Francisco, espaço aéreo, trânsito terrestre também, tudo hoje alterado por causa da chegada do Papa. Também já teve a experiência de estar com os jovens ali frente a frente com eles. Os sentimentos que estão aí agora no seu coração quanto a tudo isso? Bem, nós estamos aqui naturalmente para esse evento e coisas acontecem naturalmente. A chegada do Papa hoje naturalmente trouxe alguma agitação ao ritmo ordinário da vida de Lisboa, mas tem momentos determinados apenas, e depois a vida continua, a cidade se move normalmente, não é uma tragédia. Mas o que é bonito é ver pelas ruas, por toda parte, onde você vai, a circulação dos jovens, os grupos, as suas bandeiras. E hoje de manhã foram as catequeses, que aqui desta vez se chamam Levantai-vos, Rise Up em inglês, lembrando as palavras do Evangelho a respeito de Maria na sua visita a Isabel. Maria levantou-se apressadamente e foi ao encontro de Isabel. Olha, que fim de tarde a gente percebe agora, chega o sol nesse instante aqui, e assim como chega o sol, eu já quero aproveitar também esse momento, trazer aqui o Silvonei José para a nossa conversa, jornalista da Rádio Vaticano, Vatican News. Silvonei, a gente está aqui entre amigos, não é? Porque o Dom Odilo já é amigo e conhecido desde a década de 80, ou década de 90 na Rádio Vaticano, não é? Eu me lembro muito bem do Dom Odilo ainda lá como oficial da congregação para os bispos, exatamente. E você já ali na Rádio Vaticano com aquele contato, não é? Uma alegria, Ronaldo, uma saudação. Dom Odilo, sempre bom rever os amigos, né? Ainda mais num momento como esse que a Joana teve jovens, né? Dom Odilo faz parte da minha existência, da minha vida, porque desde o tempo... É família já? Exatamente, do tempo que trabalhava, né? Na Cura Romana, e depois, naturalmente, o voo, né? O papal levou ele para Roma, de Roma para São Paulo, e lá a gente sabe do belíssimo trabalho do senhor. Mas não vão perceber, vão saber que eu voei com o Papa. Você diz o voo papal. Eu não fui com o voo papal. Mas o Papa voou também com ele, porque ele foi um anfitrião, recordamos, de Bento XVI em São Paulo, né? 2007. 2007. Já se vão quantos anos? Não sei, portanto, nós temos 2007. 16 anos. Exatamente, 16 anos 16 que nós tivemos
alegria, né, de poder Receber o a Papa nossa Bento terra. XVI em São Paulo, sim. E ali, como ele falou numa conversa para nós, ele aprendeu a sorrir, né? O brasileiro me ensinou a sorrir. Era muito bonito isso, né? De ver o Santo Padre Bento XVI, que aprendeu com os brasileiros, né? O motivo do sorriso. E essa conversa aqui está tão extrovertida, por quê? Agora, em pouco, antes da gente chegar aqui também para este programa, na Canção Nova, o Dom Odilo foi entrevistado pelo Silvanei, eu estava lá na cabine da Rádio Vaticano junto, e o Dom Odilo deu uma entrevista longa em português, depois em italiano, depois em alemão e depois em espanhol. Mas que versatilidade é essa, hein? Faltou o chinês, eu digo, Não, porque ele não quis. Faltou o chinês, tempo. aí ele disse assim, não vai dar tempo de falar em chinês. Não, mas um pouco dessas línguas a gente precisou usar ao longo da vida até aqui, e graças a Deus a gente consegue se comunicar, e nesse momento é bom a gente poder comunicar para muitas pessoas o que nós estamos vivendo aqui em Lisboa. Eu espero que vocês estejam também usufruindo deste momento, mesmo não estando aqui. Silvanei, foi essa conversa lá, agora há pouco lá. O que você perguntou, dentre tantas coisas, ao Dom Odilo? Fica à vontade também, que é uma conversa nós dois com ele. Ok. Veja só, a ideia de conversar com o Dom Odilo não é simplesmente para saber o que está sentindo, mas é para saber o que é que nós vamos deixar também para os nossos jovens. Porque os nossos jovens, falamos isso com Dom Odilo, que essa peregrinação, esse momento de estar aqui, que para muitos é um privilégio, tem uma história por trás nas costas. Gente que passou 2, 3 anos vendendo bala, vendendo pastel para poder estar aqui. Portanto, uma meta que alcança hoje com grande sacrifício, né, Dom Odilo? O senhor também falava que conhecia as histórias, pessoas que decidiram vir à JMJ e colocaram como consequência de tudo isso, eu vou porque a JMJ me faz bem, é um encontro com Jesus Cristo, encontro com o Santo Padre, e para isso, né, o sacrifício, todo o sacrifício é pequeno, e hoje eles estão aqui. É verdade, muitos, a gente conheceu essas histórias mesmo em São Paulo, que fizeram grandes sacrifícios, mas fizeram com alegria, e muitos outros participaram destas, digamos, desses mutirões para reunir, enfim, o dinheiro necessário para comprar passagem, para fazer inscrição, pagar hospedagem, enfim, para estarem esses dias aqui em Lisboa, mas o fizeram com grande alegria. E tantos outros também gostariam de ter vindo, mas não deu para todos. Mas aqueles que estão aqui estão representando muito bem todos aqueles que fizeram um esforço para enviar esses jovens para cá, que certamente voltarão para lá e vão fazer muito bem em suas comunidades. Ô, Dom Odilo, é que também as Jornadas Mundiais da Juventude se tornaram uma grande marca de fé. E aqueles que a experimentaram não deixam de vir. Eu hoje li a história de uma senhora, ela já tem para lá dos seus 60, é a 12ª que ela vem. Ela disse que desde a primeira não deixou de vir mais, não é? E se tornou de fato uma marca de fé na vida de tanta gente, as Jornadas Mundiais da Juventude. Mas nós tivemos a cultura da JMJ a partir de 2013 no Rio de Janeiro, com a chegada, primeira viagem do nosso Papa Francisco, né, como pontífice, e nós aprendemos, eu creio, porque eu estava no Rio de Janeiro com tantos jovens brasileiros, a gente conversava, que não sabiam, falavam, ouviam na televisão, JMJ, mas viver a experiência da JMJ mudou a vida de muitas pessoas, e a partir daquele momento, começaram a entender que ir a uma JMJ, estar presente, né, não é simplesmente ir fazer turismo como qualquer um pode pensar, né, mas é o motivo de um encontro. É isso mesmo. Eu também encontrei, mesmo hoje, pela manhã, na catequese que a gente teve com um grupo numeroso de mais de 1000 pessoas, mais de 1000 jovens, ao ar livre, num parque, porque o tema também dizia respeito ao cuidado do ambiente. Pois bem, ali também havia pessoas não jovens, que estavam ali acompanhando outros jovens, mas também porque queriam vivenciar a jornada e já tinham participado de outras tantas jornadas. Então, realmente, a jornada traz alegria, traz esperança, traz um momento de uma profunda vivência, de algo novo, de algo esperançoso para a humanidade. Esses jovens que estão aqui, eles enfrentam cansaço, desconforto, porque caminha muito, está quente em Lisboa. Por outro lado, muita fila. Não estão aqui
simplesmente buscando vida fácil, estão atrás de um ideal, mesmo que custe. E isso é precioso, são capazes de fazer um sacrifício para conquistar algo que apreciam e que não consiste simplesmente num bem fruível materialmente, que se põe na mão, se põe no bolso, se põe na boca, mas é algo mais. E são ideais da humanidade que são expressados através desses jovens. Os jovens sabem se expressar muito bem. Eu conversei com um deles que estava aqui ontem na missa de abertura e ele me disse assim: é uma experiência surreal. Eu não conseguia nem ver direito aquele palco ali, mas é muito bom estar aqui. Silvanei, a gente via cenas magníficas de jovens aqui em oração durante ontem a celebração da missa de abertura. Mas veja só, conversando com o padre Patrick, que é o responsável aqui pelo Media Center, ele dizia uma coisa muito interessante. Eu perguntei, olha, vocês trabalharam nos últimos 4 anos com afinco, né, para realizar tudo isso. Valeu a pena, ele falou, olha, só pela missa da abertura, e o Papa não tinha chegado ainda, tudo o que nós fizemos valeu a pena. E teríamos feito tudo de novo com sacrifício, com pandemia, porque ver aquilo que nós presenciamos ontem realmente foi sensacional. Imaginem agora com o Papa. E hoje, quando o Papa chegou, recordo, o Papa chegou às 9h44, quer dizer, quando tocou terra o avião papal. Conversando com alguns jovens, porque naturalmente a notícia chegou durante as catequeses, ou, claro, né, ou levanta-te, e a gente começou a aplaudir, porque o Papa chegou, está entendendo? Aplauso, choro, porque realmente o Papa chegou e está no nosso meio. Bonito isso. Bom, e por falar no Papa, vamos fazer o seguinte, a gente continua já a conversa aqui, porque agorinha há pouco terminou o dia do Papa aqui com a última atividade dele neste dia de chegada, que foi a oração das vésperas com bispos, com padres, com seminaristas, com religiosos, religiosas. Acompanhe aí a nossa reportagem. Bispos, membros do clero e de institutos de vida consagrada, seminaristas e agentes de pastoral tiveram uma oportunidade de rezar com o Santo Padre e ouvir de perto as palavras deste primeiro dia de visita ao país. O Papa foi recebido pelo cardeal patriarca Dom Manuel Clemente e pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, que fez uma breve saudação e destacou que esta é uma ocasião para agradecer e manifestar comunhão e adesão da Igreja Portuguesa ao serviço e magistério de Francisco. O discurso foi baseado na vocação dos primeiros discípulos chamados por Jesus nas margens do Mar da Galileia, a fazer-se ao largo e lançar as redes. O Papa chamou atenção para o contraste. Por um lado, pescadores descem do barco para lavar as redes e voltar para casa. Por outro, Jesus sobe e convida a lançar novamente as redes. Francisco explicou que, ao nos sentirmos desanimados, o risco é descer do barco e acabar presos nas redes do pessimismo. E, ao contrário, exortou os religiosos a confiar em Jesus, que continua a tomar pela mão e a levantar a sua esposa amada. Llevemos ao Senhor nossas fatigas, nossas lágrimas. Por isso, levemos ao Senhor as nossas canseiras e as nossas lágrimas, para poder enfrentar as situações pastorais e espirituais, dialogando entre nós com abertura de coração para experimentar novos caminhos a seguir. Francisco disse que não é momento de parar e desistir, mas sim de se aventurar no mar da evangelização e da missão. Para isso, indicou 3 opções. A primeira, fazer-se ao largo para passar do derrotismo à fé, o que só é possível na adoração. É diante do Senhor que encontramos o gosto e a paixão pela evangelização. A segunda é levar juntos a ação pastoral, já que a igreja é sinodal, é comunhão, ajuda mútua e caminho comum. A nós, como igreja, cabe a tarefa de nos fazermos ao largo nas águas deste mar, lançando a rede do Evangelho, sem acusar ninguém, mas levando às pessoas do nosso tempo uma proposta de vida nova. De nosso tempo, uma proposta de vida.
Jornada Mundial da Juventude, visita papal, tem sempre tudo isso, um misto, uma programação muito variada. E os jovens vivem tudo, vivem aquilo que é próprio para eles, que é pensado justamente para eles, e também tem a graça, tem a oportunidade de acompanhar assim de perto, de ver o Papa, de estar vendo o trânsito do Papa, e de participar das celebrações com o Santo Padre. A propósito, Dom Odilo, Silvonei José, eu fiquei sabendo de algo precioso, de que aqui neste parque, exatamente aqui, em 1982, João Paulo II esteve e celebrou aqui. E naquela celebração, o então patriarca de Lisboa, ele convocou a juventude para ser uma missa especial do Papa com os jovens. E aí, alguns contam aqui de que teria sido aqui a inspiração de João Paulo II para fazer algo com os jovens. E no ano seguinte veio o Ano Santo de 83, não é? E ali já estaria algo mais concretizado no coração do Santo Padre depois de ter sido provocado aqui. Os portugueses, então, dizem que teria nascido aqui a ideia da Jornada Mundial da Juventude. Bom, o importante é que vingou, e o quanto hoje essa jornada, Dom Odilo, o senhor entende como importante para esta transformação do coração dos jovens num mundo tão sedutor? Bem, se aqui nasceu a ideia, eu não saberia confirmar, mas é bem possível, porque o Papa São João Paulo II era muito perspicaz e tinha intuições muito felizes. Aliás, contaram que essas árvores atrás de nós estavam cheias de jovens pendurados nelas. E daí aquilo mexeu muito com ele. Mas certamente o fascínio que o Papa São João Paulo II exercia sobre os jovens era muito grande. E me lembro, quando ele faleceu, como de fato chegaram jovens em abundância em Roma para participar do funeral. Quem diria, né? Um senhor de idade que já não conseguia mais se comunicar bem e tinha tanto fascínio sobre os jovens. Ali nasceu essa ideia também de que, de fato, a humanidade precisa de um pai, precisa de um avô. Os jovens precisam de um pai, precisam de um avô também, todos precisam de alguém que possa dizer palavras com segurança, palavras que digam o rumo bom e que, de fato, despertem confiança. E o Papa fez isso. Agora, de fato, a Jornada da Juventude foi, diríamos assim, uma acertada, uma sacada muito feliz do Papa São João Paulo II, para a evangelização da juventude. Olha que a preparação da jornada envolve muitíssima gente, que depois não é que vai para a jornada, mas participou da preparação. A jornada mesma, quantas pessoas atinge? Esses dias que nós estamos aqui e os jovens estão em Portugal, quantos pelo mundo estão de alguma forma participando da jornada? E quando os jovens voltam para suas origens, né, seus lugares de origem, quantos outros vão ser envolvidos de alguma maneira com os frutos da jornada. Então, realmente é uma ideia muito feliz. E, se é verdade, nós cremos nisso, que o Espírito Santo assiste à igreja, certamente foi uma inspiração do Espírito Santo muito boa, muito feliz no Papa João Paulo II. Bom, nós temos verdadeiramente uma geração já de jornadeiros, inclusive pessoas já hoje, pais, mães, famílias constituídas de jovens que viveram jornadas mundiais da juventude, não é? Silvonei José, também aqui a gente percebe justamente isso, e você já é um jornalista jornadeiro também. Já esteve, consegue contar em quantas já esteve? Ele chamou de velho sem dizer que eu sou velho. Mas sabe o que você estava falando? Teve uma história que me chamou muita atenção, de um casal, eu conheci, italianos que estavam vindo, qual que era agora, eu não recordo, se era para Roma, que vinham Tor Vergata, em todo caso, se conheceram, né, na estação de trem. Subiram no mesmo trem juntos e desceram no mesmo trem juntos, né, cada um para o seu lado. Na volta da JMJ, encontraram-se na mesma estação onde eles desceram, subiram no mesmo trem e embarcaram no trem da vida. Se casaram Ouvi depois. uma história semelhante ontem de um casal que também se conheceu numa jornada,
Estão casados hoje. Pois é, o bonito o que transforma a vida. Tem quantos que não encontraram a sua vocação também? Isso que eu Quantos queria homens? justamente sugerir, quantas vocações sacerdotais e religiosas surgiram nas jornadas. Hoje há muitos padres, há religiosas que despertaram para a vocação nas jornadas da juventude, portanto há um fruto muito grande também nesse sentido da vocação sacerdotal, religiosa, missionária. Dom Odilo, é um chamado à conversão também à Jornada Mundial da Juventude. A experiência que os jovens vivem aqui não tem como ser diferente. É um chamado a uma vida com Deus, não é? É o chamado, primeiramente, ao encontro, um grande encontro. É um encontro de fé. Aqui os jovens são convocados pela Igreja, na pessoa do Papa, para este momento, essa convivência, a partir, sim, do olhar da fé. E quem ainda não encontrou a fé, que aqui possa fazer uma profunda experiência de fé, do encontro com Jesus Cristo, porque onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ele prometeu, eu estou no meio deles. E aqui os jovens estão reunidos em nome dele. E, portanto, se 2 ou mais, aqui são muitos mais. Ele está no meio de nós. Isso é uma questão de fé. Sim, ele está aqui e a experiência do encontro com ele se torna verdadeira aqui e depois, olha, se transforma em um momento de encontro na missa, na Eucaristia, para esses jovens, todos os dias tem a Eucaristia, na confissão, na escuta da palavra, no encontro com as pessoas, na convivência. São muitos modos de fazer justamente essa experiência do encontro com Deus, com Jesus Cristo, durante a jornada. A igreja não faz proselitismo, né? Como diz nosso Papa Francisco, é por atração. E nós temos dentro da JMJ também pessoas de outras religiões que vêm, né? Portanto, é interconfessional, se assim podemos dizer. Temos realidades bonitas de voluntários, né? De pessoas que vêm porque se sentem num lugar que pertence também a elas. Apesar de não serem católicos ou cristãos, mas se fazem presente. Portanto, eu não só digo de alargar a visão, mas o coração também, porque as pessoas começam a sentir que tem algo diferente nesse encontro. É verdade. E, sim, quantos de fato começam aqui um caminho de aproximação também da fé cristã, participando de alguma forma da jornada. E a interação das pessoas da cidade, isso sempre acontece em todo lugar. Por muitos fatores, a jornada é apresentada às vezes como um fator de risco para a cidade. Mas quando os jovens vêm para a cidade, a população começa a interagir com os jovens, vendo que eles trazem coisa boa, coisa bonita. É um respiro de esperança que passa pelas ruas com cada grupo de jovens que passa e canta, interage, saúda, e sem promover desordem ou algum tipo de coisa inconveniente. Portanto, sim, é também uma boa notícia para a cidade onde se realiza a jornada. O Papa falou essas duas coisas hoje em 2 discursos. Agora à tarde, ele falou que justamente a jornada é uma grande pescaria, não é? E pela manhã ele disse que esses jovens que estão aqui, eles se manifestam sim, mas cantando, pelas ruas, rezando, se manifestando de forma agradável, que conquista os outros, não causando baderna ou sendo protestando quanto a qualquer outros aspectos, mas envolvendo, cantando e gritando, envolvendo É um o povo. rumor que não incomoda, vamos dizer assim. Ao contrário, nós vimos isso também, Dom Odilo, no Rio de Janeiro, né? Certamente. Quando nós vimos Copacabana com 3 milhões de jovens que estavam ali, cada um da sua especificidade, da sua cultura, os brasileiros, naturalmente, a grande maioria, que, quando terminou a JMJ, e limparam, entre aspas, as praias, isso é dado de fato de conclusão de JMJ, parece 10% daquilo que ocorria no final de ano de Copacabana com o Réveillon, como nós falamos. Eu vou só interromper nossa conversa aqui brevemente, porque nós vamos trazer nesse instante agora também detalhes de como foi, agorinha há pouco, o encontro do Papa Francisco com o primeiro-ministro português, Antônio Costa. Acompanhe aí a nossa reportagem.
encontro privado aconteceu na Nunciatura Apostólica em Lisboa e durou cerca de 30 minutos. Antônio Costa presenteou o Papa Francisco com uma escultura de São Francisco de Assis e ofereceu a obra completa de Padre Manuel Antunes e o livro Santuários Marianos Portugal, do Grupo de Projeto para a Jornada Mundial da Juventude. Antes do momento com o Santo Padre, o primeiro-ministro publicou uma mensagem na rede social expressando alegria em receber o Papa Francisco em Portugal. A sua presença e a de milhares de jovens para a JMJ são sinônimo de esperança nos valores da humanidade, igualdade, solidariedade e paz, escreveu. Pois é, tudo isto acontecendo aqui em Portugal, nestes dias de Jornada Mundial da Juventude. O português, ele está encantado e orgulhoso. São os dois termos que vou usar aqui agora, porque se está dizendo há muitos dias, já antes deste evento começar, que seria o maior evento da história de Portugal. Portugal tem um protagonismo muito grande na fé católica, né, Dom Adílio? Quem anda por aqui vê os sinais da fé católica. Em Portugal, jamais tinha tido um evento dessa dimensão e com essa característica religiosa. Já realizou, por exemplo, a Eurocopa, não foi, Silvana? E que ano que aconteceu aqui a Eurocopa? Não recordo, mas... 10 poucos anos a mais. Mais ou menos atrás, isso, exatamente. Ou quando ganha uma competição, naturalmente, europeia, aí a festa, mas é uma festa muito local também. Dom Adílio, quanto esses sinais de fé, num evento que é histórico, maior da história de um país, pode restaurar, pode mexer novamente, redespertar a fé de um povo todo. A gente sabe do que está passando na Europa agora, né? Sem dúvida, deixa um efeito positivo e, eu diria de médio e longo prazo. Não é? Imediatamente se percebe o fato, o momento que é vivido. Mas depois, quanto isso vai repercutir na vida realmente do povo português, no seu conjunto, isso ainda naturalmente teremos que esperar. Porém, sim, o povo português tem uma religiosidade muito profunda. Evidentemente, não todos, como em toda parte, aqui nem todos praticam a fé católica, cresce o indiferentismo em grande parte da população também, mas há ainda um sentimento religioso profundamente arraigado na população. E não esqueçamos que aqui tem Nossa Senhora de Fátima. E Fátima é um lugar de referência para a religiosidade dos portugueses, aqui e além daqui, onde estiver um português, ali tem a devoção à Nossa Senhora de Fátima. É um fator importante da religiosidade profunda que aqui se vive. Você tocou em Fátima. Silvanei, Fátima ocupou também desde o ano 2000, aliás, há 100 anos, há 105, não é? Mas no ano 2000 houve um momento marcante, que foi a questão do segredo de Fátima, o pontificado de João Paulo II, e a expressão do mistério de Fátima, Dom Adílio e Silvanei José, não perde o seu encanto, não perde a sua força, e parece que a cada tempo, quando as coisas se apresentam mais difíceis, aquela característica de Fátima parece se tornar mais evidente, é isso? Sim, nós tivemos aí recentemente também a canonização dos pastorinhos, o que reavivou o interesse também por Fátima para a juventude, para a infância, ver que há uma sabedoria de fazer o passo também, passagem de geração em geração. E há um fato, Nossa Senhora em Fátima pediu para rezar o terço. E o terço está sendo retomado em muitos lugares com muito fervor, e um fenômeno que no Brasil cresce, o terço dos homens. É um fenômeno impressionante. De repente, os homens, por toda parte, se reúnem e rezam o terço, coisas que não aconteciam. O terço tem sido incentivado pela Igreja como expressão da piedade popular e na expressão feliz do Papa João Paulo II, naquele texto, naquela carta apostólica sobre o Rosário da Virgem Maria, o Papa disse, é uma escola do Evangelho. O terço parece dirigido a Nossa Senhora, em primeiro momento, mas, na verdade, é uma oração cristocêntrica. É Cristo que está no centro, o Evangelho que está no centro. E aí ele diz, Maria é a pedagoga que nos ajuda
através da oração do terço, a ir ao encontro dos mistérios da nossa salvação, que tem Cristo no centro. Então, o terço é um fenômeno relacionado com Fátima. Embora tenha nascido antes de Fátima, a devoção do terço é uma devoção que vem da Idade Média, porém, está muito relacionado com a devoção a Fátima. E onde está a oração do terço, ali se mantém firme a fé e a religiosidade. Basta recordar agora também nosso Papa Francisco com a sua misericordina. Não sei se o senhor lembra. Recordo quando ele disse: nós vamos distribuir, ao final do Ângelus, Praça São Pedro, uma misericordina. É um remédio, uma medicina que, olha, funciona para todo mundo, pode tomar quantas vezes quiser por dia. E aquilo chamou muito a atenção e foram ver, era o rosário, né? O Papa vai buscar a força na oração também através de Nossa Senhora. Em 2017 eu estava em Fátima, acompanhei Santo Padre na viagem, a gente pôde sentir dele, né, o amor mariano que ele tem, o amor por Maria. João Paulo II, Totus Tuus, está escrito na Praça São Pedro. Bento XVI é a mesma coisa, né? Nos levou a entender o que significa também a oração. Basta pouco para ser feliz e para ter uma espiritualidade maior. Basta ouvir, né, a mãe do Senhor, né? Eis-me aqui, eis a serva do Senhor. E é muito mais fácil. Interessante que esta jornada tem um tema mariano. Exatamente. Exatamente, um tema mariano também, que mais uma vez também traz Maria para o centro das atenções deste processo de igreja em saída, de nova evangelização, de um redespertar da igreja missionária. O verbo levantar-se, né, e ir apressadamente, quer dizer, levantar. Ir ao encontro. Ir ao encontro. Você não levanta só por levantar, né? A menos que o seu sofá esteja pegando fogo, alguma coisa assim. Porque o Papa fala aos nossos jovens, né, de estar acomodado na sua zona de conforto, sair do seu sofá, tirar o seu celular da frente, né? Deixar um pouco e entrar na realidade do mundo. Ele mencionou exatamente tudo isso, né? Exatamente. Quando fez realmente essa indicação do tema e a reflexão sobre o tema também. Agora, um registro importante. Há jovens aqui, e, aliás, eu diria que praticamente todos que estão aqui não sairão de Lisboa sem irem a Fátima, mesmo não estando no programa deles aqui, mas eles fizeram aumentar o seu programa, ou alguns. Eu ontem escutei um jovem dizer assim: olha, eu não vou conseguir, depois da jornada, ir a Fátima. Então, vou tirar um dos dias da jornada para passar em Fátima. Então, há jovens, e eu diria que é quase a totalidade, não vai ir embora aqui de Portugal sem ir a Fátima. Mas, por falar em jovens, gente, nós vamos agora acompanhar uma outra reportagem que traz os números da nossa Jornada Mundial da Juventude até hoje, que são surpreendentes. A Danusa Rego, ela fez essa reportagem agorinha há pouco na nossa sala de imprensa aqui. Acompanhe aí. A Jornada Mundial da Juventude tem compromisso com os cuidados para com o mundo, ou seja, nossa grande casa comum. Antonella Chiarone, subsecretária do Dicastério para a Cultura e Comunicação, teve, portanto, a oportunidade de falar aos jornalistas sobre as iniciativas relacionadas à economia de Francisco, sustentabilidade e Pacto Global para a Educação presentes na JMJ. Afirmou, assim, que a juventude é protagonista de todo este processo. Para além disso, Mariana Frazão, diretora pastoral da JMJ, explicou como se dará a cerimônia de acolhimento do Papa Francisco aos peregrinos e salientou que o Festival da Juventude já começou em mais de 100 espaços e 400 eventos. E durante a coletiva, Mariana considerou que ontem foi dia de partirmos, hoje é dia de nos apressarmos e amanhã será o dia de nos alegrarmos com a presença do Papa Francisco aqui no Parque Eduardo VII, que está sendo chamado durante a JMJ de Colina do Encontro. Será o primeiro compromisso oficial do Papa Francisco com a juventude na cerimônia de acolhida. Aliás, Mariana nos falou sobre o sentido do nome Colina do Encontro. A palavra colina remete a Lisboa, que é a cidade das 7 colinas. E encontro se relaciona ao encontro de Maria com Isabel, mas não somente, ao encontro do mundo, aqui na JMJ. Matilde Trocado, diretora de pastoral e dos eventos principais, deu destaque à atuação do coro e orquestra da JMJ Lisboa 2023 e do grupo de voluntários.
Enfatizou que o acolhimento será uma resposta visível do convite feito pelo Papa Francisco. As palavras-chave do encontro, segundo ela, são alegria, encontro e peregrino, neste evento que reúne tradição e modernidade. Sobre os números até o momento, de acordo com a polícia e operadoras de telecomunicação e transporte público, os peregrinos devem somar entre 180 e 300 mil até o momento. Já chegaram em Lisboa 500 bispos, 20 cardeais, 1.800 ministros da Eucaristia e mais de 7 mil voluntários. Mais de 800 pessoas estão nos bastidores do acolhimento do Papa. Totais felicitações à organização da JMJ Lisboa 2023, já por esses números expressivos e que a gente sabe que a partir de amanhã, na festa de acolhida do Santo Padre, este mesmo lugar aqui ontem, da missa inaugural, ele será bastante pequeno. E, aliás, você que nos acompanha agora pela TV Canção Nova Portugal, eu sei que você não está se aguentando agora de quaisquer regiões aqui do país, não é? Vem para Lisboa, dá um jeito, liga para os familiares, para os conhecidos, para os amigos, para os padres, as pessoas que você conhece. Dá um jeito, esteja aqui para o final de semana, para os grandes eventos finais que sejam dessa Jornada Mundial da Juventude. Aqui, aliás, a temperatura está muito agradável e chama a atenção isso, né, Silvio? Silvonei me explicou. É porque aqui Lisboa está à beira do mar, então essa frescura, como dizem aqui em Portugal, né, Silvonei? É por causa do mar. O vento sopra onde quer e sopra bem, vamos dizer, em Lisboa. Roma não tem esse privilégio não, viu? Nessa época do ano, né, Dom Odilo? Um calor tremendo seria o esperado, né? Aqui também pode ainda chegar o calor, as previsões são de um pouco mais de calor nos próximos dias, mas por enquanto está muito agradável. Muito agradável, né? Dom Odilo, por favor, agora nos conte a experiência de catequista que o senhor teve no dia de hoje, a paróquia que o senhor deu a sua palestra, como foi, a quantidade de jovens era grande realmente? O que o senhor pode falar para a gente? Bem, eu estive numa catequese perto do Monumento a Cristo Rei, que de fato é um santuário, e teve inspiração no Cristo Rei do Rio de Janeiro, Cristo Redentor, melhor dizendo, Cristo Redentor, e este lugar fica além do Tejo, já na diocese de Setúbal, e num espaço chamado Almada, é um bairro onde também está o seminário tradicional de Lisboa, que hoje também pertence à diocese de Setúbal, e tem um parque bonito ali. O encontro foi lá, não foi em igreja, foi no meio do parque. E o tema era apropriado porque a questão hoje era falar com os jovens e os jovens tratarem a questão da preocupação ambiental, a mudança climática, tema proposto pelo Papa para que os jovens refletissem, porque lhes diz respeito. E eu tive a impressão que ali tinha bem mais de 1.000 jovens que participaram desse encontro, eram sobretudo portugueses, maiormente do sul de Portugal, da região do Algarve. Havia um grupo de brasileiros também, um grupo também de Moçambique, mas eram sobretudo portugueses. A experiência desta catequese, que neste encontro da juventude, nessa jornada, mudou de metodologia, até de nome, não se chamam catequese, mas levantai-vos, rise up, a palavra usada aqui é inglesa, e, portanto, a metodologia é menos de ouvir alguém falando e mais de compartilhar uma reflexão dos próprios jovens. E funcionou bastante bem, de modo que eu não tive muito tempo para falar, né? E no final a gente celebrou a missa com os jovens, e fiz uma breve homilia, mas, sobretudo, foram os jovens que, motivados por algumas pequenas introduções e pela leitura no texto do Evangelho, então compartilharam reflexões sobre o tema. Foi muito bom, houve bastante participação, interação e interesse dos jovens. E após, então, esta catequese, aí veio a Santa Missa, é isso? E na Santa Missa, aí o senhor pôde também, durante a homilia, desenvolver um pouco mais? Sim, pude desenvolver um pouco mais e a partir dos textos da missa. Mas casou muito bem, porque, de fato, também a oração do tempo comum desta semana, ela fala do uso responsável dos bens deste mundo. Veja só, acho que é providencial.
Pedimos a Deus que nos dê juízo, nos dê bom senso para um uso correto dos bens deste mundo, para assim termos parte nos bens eternos. Veja só, é a oração da missa. E sem esquecer o texto principal do Evangelho, que é o tesouro escondido no campo, né? E do fermento na massa. Textos que já lemos domingo passado, mas lemos hoje de novo. E deu para amarrar muito bem com a reflexão feita pelos jovens. Bom, e a partir daí, Dom Odilo e os demais catequistas que estão aqui conduzindo o período da manhã, liberaram, então, os jovens para que eles, agora à tarde, participem do Festival da Juventude, e a gente sabe que tem evento de sobra na cidade, participassem, por exemplo, lá no Parque do Perdão, da Feira Vocacional, da Experiência. Ali é a Cidade da Alegria. Cidade da Alegria. O Parque do Perdão está na Cidade da Alegria. Exatamente. Olha que coisa linda. Sem esquecer a missa latino-americana. Uma grande festa. Agora sim está por este horário, talvez ainda está em transmissão em alguma mídia, deve estar transmitindo a missa organizada pelo CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, para os jovens latino-americanos. Isso é uma multidão aqui presente, e uma missa com eles. Muito bem. Olha, quero agradecer a presença dos senhores aqui. Silvonei, muito obrigado. Silvonei, amanhã é dia de agenda do Papa, encontro com os universitários, não é? Escolas ocorrentes. Sim, exatamente. E no final do dia... A Via Sacra, né? Não, quinta, amanhã. Amanhã é quinta, perdão. Estamos já falando da sexta. A acolhida, que é a grande festa, porque abraçar o Papa amanhã vai ser realmente. Se ontem já tivemos o gostinho de não querer voltar para casa, imagine amanhã com o Papa aqui. É verdade. O Papa não vai querer voltar para casa. Esse encontro vai ser transmitido ao Brasil também amanhã? Sim, para o Brasil. Amanhã, participe. Que horário vai ser? 17h45, horário aqui de Lisboa. Portanto, do Brasil serão 4 horas a menos. 13h45. 1h45, horário de Brasília. Portanto, podem assistir e acompanhar também este momento bonito da acolhida que os jovens farão ao Papa Francisco aqui na jornada. Obrigado, Dom Odilo, mais uma vez. Foi um prazer tê-lo aqui e certamente o senhor ser recebido agora na casa de tanta gente é um prazer para essa gente também. Muito obrigado, foi um prazer. Espero que traga alegria a vocês também e que vocês possam participar também, de alguma maneira, desta jornada. Ok, Silvonei, já nos despedimos. Obrigado. A gente continua juntos, não é? Olha, e você que está na companhia da Canção Nova, a nossa programação segue com Jornada Mundial da Juventude a todo instante e a qualquer momento a gente está chegando aí com mais notícias e detalhes aqui diretamente de Lisboa. Canção Nova, na JMJ Lisboa 2023.